a luz crística possa nos envolver neste momento, alcançando a nossa mente, as nossas emoções e o nosso coração. Que não só nós sejamos beneficiados com esse recurso, mas também os nossos irmãos desencarnados que estão presentes nesta casa, como também os web rádio ouvintes da Sintonia no Bem. Que todos, mais uma vez, são abraçados amorosamente pelo nosso querido São Vicente Paulo, e que possamos sentir a caridade que emana do seu coração e que faz parte da meta a ser alcançada por todos nós, espíritos criados perfectíveis. E assim nós vamos prosseguir nesta noite com o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E antes de iniciar os comentários que este capítulo nos permite entender e comentar, nós convidamos o companheiro Reiner para proferir a prece de abertura do nosso expediente. Então, boa noite a todos. Nós vamos fazer a nossa prece desta noite, mostrando, sentindo a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Mãe Santíssima, essa Mãe querida que acolhe todos nós como filhos do seu coração, a Jesus, nosso irmão maior, e a São Vicente de Paulo, protetor espiritual da nossa casa de oração, que tem nos dado sempre o amparo, a proteção e a oportunidade do aprendizado nesta casa. E que em mais esta noite, a equipe espiritual designada para o auxílio a este expediente, auxilie a todos que estamos presentes nesta palestra de hoje, a todos que estão conectados com as redes sociais, que nós possamos todos abrir as nossas mentes, os nossos corações para o entendimento abençoado desta noite. Que a nossa irmã, nossa companheira Valneir, encontre conexão com esta equipe espiritual, que ela possa transmitir o seu recado para nós todos hoje, com as bênçãos de Jesus. E que São Vicente ampare a todos nós, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Então, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata dos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Nós já comentamos semana passada que a aflição referida por Jesus no Sermão do Monte não são causadas pelas vicissitudes materiais, pelas situações materiais. Porque no mundo que nós nos encontramos, ainda no mundo material, nós que estamos em convivência constante com a matéria, e a matéria é mutável. Pela matéria ser mutável, então ela está sujeita a mudanças, a transformações. Portanto, essas transformações, essas mudanças ocorridas na matéria, elas são situações, ocorrências. Agora, a forma como nós olhamos, observamos, entendemos, recebemos essas transformações é que faz a diferença. Então, se o espírito estiver no nível de evolutivo mais elevado, ele tem maneiras especiais para lidar com estas transformações, com essas mudanças, que ele já entende como sendo desafios. Agora, aquele outro que ainda está mergulhado na matéria, que está aprisionado pelo apego, ele já, dessas transformações, ele cria problemas. E, portanto, quando passa uma situação a ser problema, ela já é acrescentada de tantas perspectivas, né? De tantas possibilidades, que a mais das vezes são até impossíveis encontrar uma solução, porque problema exige solução. E na verdade, nessa busca para solucionar, e nós que ainda somos imediatistas, a nossa constituição física, emocional, né, psíquica, né, não suporta. Por quê? Porque nós vemos tantas possibilidades. E acaba, nós vamos criar aflição mesmo. Quer dizer, a gente vai ter medo. O medo, por exemplo, a gente sabe que ele cria fantasmas, leva a gente a criar
monstros, né? Fantasmas, e coloca a gente numa situação de inferioridade muito grande. A gente sente aí impotente, e essa impotência leva a ações, a atitudes impensadas e refletidas, e que as consequências a gente não vai fugir, porque são ações, e toda ação leva, né, a uma reação, e portanto tudo isso vai recair sobre a própria pessoa, em forma de um estresse, e que pode também gerar desequilíbrios mentais, né? E é tão interessante que, em relação aos distúrbios mentais, a gente pode perceber que os surtos surgem como reação às situações que a pessoa se encontra impotente para solucionar. E aí surge o surto. E esse surto pode ser depressão, de ansiedade, uma esquizofrenia, né? E outros transtornos. São uma infinidade de transtornos. Eles são reação. E é justamente por isso, né? Porque a gente não abriu inteiramente para buscar o autoconhecimento. Que hoje é até interessante, está saindo, por exemplo, uma coleção de obras infantis, que achei assim, e até faz questão de espalhar para as famílias, tem espalhado pelas famílias aqui do centro, para ajudar a própria família a ajudar os filhos, desde pequenos, a identificar as suas fragilidades. Tem, por exemplo, aquele livrinho, Fervi por Dentro. O que essa obra trabalha? A raiva, né? A raiva, ela é natural, né? Porque tudo aquilo que às vezes é diferente da gente gera assim uma certa desagrado, uma falta de afinidade, uma antipatia, né? É normal a gente ter essas reações, aquilo que é diferente da gente, né? Mas pode ser controlado. Se desde criança eu já identifico que eu tenho, né, essa dificuldade de aceitar o diferente, e que às vezes o diferente me leva a ter raiva,
E essa raiva eu não controlo e pode me levar à agressão. Ou também pode levar a mim mesma, né, a própria pessoa, a absorver aquela raiva de uma certa maneira que todo o seu organismo, né, vai padecer, sofrer as consequências. Porque a raiva é interessante que ela é física, né? Ela processa no fígado. Primeiramente, é um impulso físico, né? Quer dizer, se desde a infância, né, os pais percebem essa fragilidade e vai assim trabalhando, levando o filho a se conhecer, a caracterizar, né, essas suas reações, essas sensações, e procurar ter domínio, controlar, né, seria ótimo. Muita coisa seria evitada, né? Muitas. Mas, infelizmente, nós ainda lutamos com dificuldades imensas, né? Na área da educação, né? Porque às vezes até os pais também receberam um pouco e às vezes não tem assim muita queda, interesse, né, para essas coisas, e aí vai passando, né? O outro livro é Ferver por dentro, tremer por dentro. É o medo. É o medo. Porque o medo também traz reações com consequências dolorosas. Que às vezes o espírito vai levar séculos por ter sido levado pelo medo e tomou uma atitude. É um espírito assim impulsivo, e essa impulsividade leva ele a agir de forma irrefletida, né? E aí comete atos que às vezes vai exigir dele esforço, né, para várias e várias encarnações, para reorganizar aquilo que ele, levado pela impulsividade, cometeu. Então, a aflição é justamente o esforço que o espírito, que a pessoa tem que fazer consigo mesmo para vencer as suas más tendências. Então, nesse capítulo, as causas atuais das aflições, faz referência, né, às situações ocorridas na própria vida, nessa existência mesmo. Não tem nada a ver com o passado. Nada de vida passada. É situação desta
vida mesmo, né? E principalmente quando a falha, né, na educação, aí então que pode agravar essas situações, esses compromissos para o futuro, né? Porque, na verdade, por exemplo, o espírito, a pessoa impulsiva, que age de forma irrefletida, o que acontece? Ela vem para essa existência, ela reencarna com isso, com essa fragilidade, a impulsividade. Ela já vem para essa encarnação para trabalhar, para dominar essa impulsividade. Se desde pequena ela já recebe ajuda, né? A família detecta e está diante de uma situação. Se ela aprende a silenciar, quer dizer, nesse momento de silêncio, ela tem condição de refletir. E refletindo, ele procura agir de uma forma mais sensata. Então erra menos. Onde às vezes a gente tem visto muito, né, falar sobre a meditação, e existe aquela ideia, aquele conceito que meditação seria fechar os olhos e ficar ali pensando, né, dominando os pensamentos, aquela coisa. Nada disso. A meditação tem como base, como fundamento, focar. Né? A gente focar, aprender a focar. Quer dizer, ter atenção naquilo que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo qualquer serviço que a gente esteja fazendo, se a gente fica presente ali, né? Quer dizer, o que você está fazendo? Você está meditando. É uma forma. Porque a nossa tendência, né, é de não estar presente. É principalmente ansioso. Muitos pensamentos, tem as pessoas que têm pensamentos acelerados, né? Então pensa o dia inteiro e ele passa a fazer as suas atividades rotineiras de forma automatizada. Quer dizer, desfocado. Então, e isso traz prejuízo quando não tem essa consciência. E com isso, o que acontece com essa pessoa que não trabalhou, que não quer admitir, né, não quer aceitar que ele é impulsivo, não quer aceitar que ele pode, que ele é capaz, que ele tem força suficiente, né, para dominar, se dominar. Quer dizer, ele vai sempre estar incorrendo em ações desequilibradas. Quer dizer, aí, por exemplo, chega a vida adulta, né, vai trabalhar. Ele vai ter dificuldade no emprego. Porque o emprego, né, o trabalho, exige obediência, exige respeito, exige humildade, que é você ficar
no seu lugar, é obedecer a hierarquia, né, em todo local. Quer dizer, ele então, ele não vai ter vitórias no trabalho. Ele não vai ter vitória no trabalho. Logo, ele vai ser excluído, né? Quer dizer, aí ele vai levar isso, né, por conta, responsabilizando as pessoas. As pessoas que são más, que são culpadas, que o perseguem, que ele é uma pessoa sem sorte, ele é desprezado, né? Porque tudo, essas falhas, né, leva as pessoas também a responsabilizar os outros. Por isso que a aflição que o Cristo fez referência é essa. Quer dizer, essa dor que o espírito vai, ou a pessoa, vai sentir ao reconhecer a sua fragilidade. Então, ele vai sofrer muito para superar. Entendeu? É isso aí, né? Porque a gente já falou no impulsivo, o impulsivo, né, para dominar essa impulsividade, ele vai sofrer imensamente. Porque toda hora ele vai esbarrar com situações que irá desagradá-lo e levá-lo. E ele vai despertar nele aquela vontade de reagir de forma contrária e às vezes violenta, se mostrando como melhor dentro daquela situação. E aí, depois, né, as consequências, muitos, que a gente falou, quer culpar os outros. E ele vai depois acumulando dificuldades, né? E essas, se elas não forem assim solucionadas, não forem vistas, ressignificadas, né? O que acontece? Para a próxima existência, ele vai levar essa impulsividade que ele já tinha, já está vindo de outras existências, e que essa existência acrescentou mais uma carga, onde as pessoas confundem karma, né? Às vezes a pessoa impulsiva, ela pode falar, nossa, o meu karma é sofrer, todo mundo me maltrata, ninguém me entende, todo mundo me despreza, né? Então ele se sente sofredor, vítima das pessoas. Mas o karma dele é com ele. Ele dominar aquela impulsividade, aquela raiva que ele tem, dominar aquela leviandade. Quantas pessoas, né, agem de forma leviana? Quantas pessoas agem apenas por interesse material? Quantos relacionamentos que são, às vezes, estão assentados em interesses materiais? Quantos?
E depois a pessoa vai maldizer, né? E vai culpar o companheiro ou a companheira. E sendo que a culpa é dele, é a leviandade dele que o levou, né, a não discernir e dar vazão, né, à sua ambição. Isso acontece muito, né? É igual muitas pessoas em relação, não sei, poucos dias estava vendo na televisão reclamação lá de uma empresa vendendo coisas pela internet baratas, né? As pessoas vão lá e compram, porque é barato, e compra. E aí quem está vendendo, né, não tem aquele produto, porque não vale. E aí depois vai reclamar. É muito mais culpado quem compra, né, do que quem está vendendo. Igual, também às vezes, as pessoas, né, vão comprar, eu vi de lotes também. É uma moça vendendo lotes em lugar assim, em lugar bom, baratinho. A pessoa vai lá e compra, achando que está fazendo um bom negócio. Achou barato, né? Comprando barato, que até feliz de achar uma pessoa que vende um lote num lugar bom, né, e barato. E aí vai ver, caiu, né, no conto de um estelionatário. Quer dizer, ele tem que olhar primeiro para ele, porque foi aquela ganância dele, a ambição dele, que o levou a comprar, adquirir aquilo, né? Quer dizer, o outro não deveria fazer isso. Mas, se não tivesse pessoas ambiciosas, que acreditassem e sustentassem, né, eles não iam crescer tanto como tem acontecido. Então, Emmanuel, ele tem uma mensagem muito interessante, que nem todos os aflitos serão consolados. Os aflitos que serão consolados são aqueles que estiverem empenhados em dominar as suas má tendências. Entendeu? É estes que serão os bem-aventurados. Porque aqueles outros, né? Por exemplo, a pobreza. A pobreza, ela só é dolorosa com a preguiça. Porque a pobreza em si, né, ela não traz, assim, dificuldade, impedimento, não atrapalha, não impede o espírito de ser feliz. Mas se tiver preguiça, aí sim, aí ela vai dar aflição demais, né? Porque ele vai querer ficar só olhando as coisas dos outros e não valoriza as suas, acha que todo mundo, a vida de todo mundo é mais fácil, é só a dele que é difícil, sofrida, e com isso não produz, não trabalha, não vence. Aí, mas essa aflição, a pobreza,
Aí não é a causadora da aflição, é a preguiça, né? Que veio fazer aquela situação, aquela pobreza com aflição, porque a pobreza, se ela fosse encarada, né, de uma outra forma, e ele lutar para fazer o melhor, quer dizer, ele conquista muita coisa, ele supera. A gente vê aí o Silvio Santos, né? Quem ele era? Parece que o homem da Casa Bahia também, parece que vendia panela, né, de carrinho. Quer dizer, ele conseguiu, né? E muitos outros. Quantas pessoas começam, às vezes, como office boy, como trabalhando em serviços gerais, né, de firmas, e tornam-se depois gerentes ou donos. Né? Igual também a riqueza, né? A riqueza com ambição desmedida traz também aflição. Mas uma pessoa não fica tranquila, medo de ser roubado, de ser explorado, de perder, dos outros passar a ser melhor que ele. Quer dizer, isso aí, para o rico, que desse jeito, ambicioso e avarento, isso aí é aflição. Mas essa aflição aí foi criada por ele. Né? Essa aí não vai ser consolar, não tem consolo. O consolo vai ser ele entender que aquelas práticas, né, causadas ali pela ambição desmedida, pela avareza, levá-lo a entender as consequências, né, de dor que traz, e ele aprender, aí que vai assim aprender. Mas a riqueza, vista como uma oportunidade de espalhar, de compartilhar, de criar situações, né, benéficas para a sociedade, né? Quer dizer, vai trazer vitórias. Por quê? Porque ele não deixou se dominar pela ambição nem pela avareza. Ele lutou, né? E aquilo no começo surgiu, aquelas tendências, mas ele enxergou, eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer desse jeito, né, que eu tenho vontade. Ele vai estudar, vai pesquisar, vai analisar a vida de outras pessoas, né, pessoas de bem, como que elas agiram e como que é a vida delas. E vai ter ações proativas, né? Então, é isso, que a gente possa, mais uma vez, dar uma olhadinha e para as reclamações que às vezes a gente tem, né? E achando que a gente tem um karma muito pesado e que veio aqui para sofrer e para pagar dívida e na verdade muitas das situações dolorosas que a gente vive causadas por invigilância mesmo, intemperança nesta vida. Aquele, por exemplo, que bebe muito, ele, qual que é o futuro? Cirrose, né? O que fuma muito, ele pode ter
câncer, né, de pulmão, de faringe, laringe, sabe lá, né? Quer dizer, e quer dizer que isso é dessa vida mesmo, não é de outra existência, né? E a gente, como espírita, nós devemos ter consciência, né, que a gente tem, que a nossa oportunidade maior, a nossa função maior é de semear. É de semear. Quer dizer, semear olhando as sementes que a gente está lançando para o universo, né? Se a gente lança boas sementes, a gente vai receber de retorno. E mesmo que a gente tenha que experiências difíceis, mas se a gente levar aquilo pelo lado amoroso, aquela situação muda. Como São Pedro falou, né, que o amor apaga a multidão de pecados. Não é dor. Dor não paga pecado. É o amor. Né? E é o amor para a gente conquistar que vai trazer aflição. Para a gente deixar ele brilhar, ele espalhar, né? Porque o egoísmo tem muita força, o orgulho também tem muita força. Então é isso, eu agradeço imensamente a atenção, o carinho, a disposição dos que estão nos ouvindo, nos assistindo pela web rádio Sintonia no Bem, que tem feito um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita, e agradecer imensamente o Cláudio, né, antes de começar a minha fala hoje, estava assim, olhando o Cláudio e vendo que sexta-feira e nos outros dias da semana, depois de um dia de trabalho, o Cláudio está ali com os instrumentos nas casas espíritas para divulgar a doutrina espírita. Então, ao Cláudio, a minha reverência, viu, Cláudio? E gratidão pelo seu empenho com o bem. Então, nós vamos agora para o passe, a distância, mas ele tem a mesma eficácia. Vamos respirar profundamente, sentindo que estamos inspirando paz e expirando as nossas preocupações. E assim, procurando estar presente nesse momento. Imaginando Jesus de olhar sereno, dirigindo a nós,
sentir que o olhar de Jesus penetra através do nosso chakra coronário. E este olhar alcança cada órgão, cada célula, renovando as células que constituem esse nosso invólucro material. Vamos sentir que estas células renovadas fortalecem a nossa conexão com o nosso plano divino. Que é de trabalharmos para construirmos a perfeição através da nossa vontade, do nosso esforço. Vamos sentir que este olhar fortalece em nós a vontade de querer e de conseguir todo o bem que nós nos propusemos a realizar. E assim, vamos sentir que esse olhar também cura ou alivia as nossas enfermidades. Vamos rogar também para que este olhar alcance os nossos familiares, encarnados, também aqueles que já voltaram para casa. Vamos vibrar para que este olhar alcance os nossos irmãos que estão hospitalizados. Que eles recebam, através deste olhar, os estímulos para superar essas provações com aceitação. E assim vamos também confiar que este olhar de Jesus alcança os nossos irmãos que têm desencarnado pelo Covid. Vamos sentir que esses irmãos
através desse olhar, eles recebem também as vibrações de cada um de nós. Emitindo em favor de cada um deles coragem, esperança, paciência, e sentir a energia de Maria, esta preciosa dádiva, esse precioso legado, através da energia do tudo passa. Que as dificuldades, as dores, sejam curadas por essa energia. E assim, que este olhar de Jesus alcance as águas dos nossos lares, as que estão próximas a nós, as águas dos recipientes maiores, dos nossos lares e de todos os lares do planeta Terra. E assim que esta energia deste olhar alcance também a alimentação, a medicação consumida por todos. E assim, confiantes que este olhar nos acompanha durante este final de semana e o início da outra semana, para que tenhamos um final de semana marcado pela paz, começando a praticar em mim, primeiramente, a paz. E assim que a próxima semana nós estejamos também mais fortalecidos para esperar, aprender e amar. E assim a nossa gratidão. A equipe espiritual que aqui está nos assistindo e envolvendo todos que estão conectados com esse momento. E agradecendo a cada um deles pela proteção e o amparo, que nós encerramos, dando graças pelas graças recebidas, hoje, agora e sempre.